E as duas notícias mais importantes do dia são, Elon Musk está planejando cobrar $1.000 de assinatura mensal para as empresas que quiserem ter aquele selo do verificado lá no Twitter. E o Lula falou a respeito do caso da Americanas e deixou, obviamente, o mercado de cabelo em pé. Para mais detalhes, fica aqui comigo nesse vídeo. E para você que é fã do Elon Musk, ele tomou mais uma atitude aí, no mínimo controversa, Notícia que saiu no The Verge. O Twitter permitirá que empresas mantenham suas marcas de verificação de ouro por $1.000 por mês. Para você que tá por fora do que tá rolando, a gente sabe que depois que o Twitter foi comprado pelo Elon Musk, ele pôs em prática muitas medidas que são controversas. Não porque elas são erradas simplesmente, mas porque aparentemente ele não faz um planejamento, tipo, será que isso aqui vai dar certo? Porque é assim que acontece no mundo dos aplicativos, tá? No mundo de qualquer pessoa que presta um serviço e tem escala global. Toda novidade que se pretende lançar, você primeiro faz ela e lança para um grupo muito pequeno de usuários. E aí, dependendo da efetividade, do sucesso disso naquele pequeno grupo de usuários, você aumenta isso para um grupo maior, até que de repente você resolve jogar para a rede inteira. O Twitter e o Elon Musk estão fazendo diferente. Eles simplesmente anunciam no Twitter, vou fazer esse troço, e aí faz, e aí tem dado muito errado muitas delas, mas vai fazendo, e aí vai ajustando, e vai tirando, todas essas coisas que só os mimados milionários são capazes de fazer. E os boatos que rolam, segundo aí os vazamentos, é de que, vocês lembram que ele diferenciou o selo de verificado? Quando ele lançou o lance do Twitter Blue, que você agora pode ter um selo de verificado pagando $8 por mês, e aí para diferenciar das marcas e das pessoas que já eram verificadas anteriormente, ele criou um selo dourado. Esse selo dourado tá lá, e a ideia agora do Twitter é cobrar por esse selo. Então, marcas que querem ter esse selo dourado de verificado, vão pagar aí por volta de $1.000 por mês. E aí, também tem uma outra categoria, que é, imagina que você trabalha na empresa. Por ser um funcionário da empresa, você de fato conhece das operações da empresa e você, em muitos casos, consegue falar pela empresa. Como, por exemplo, um CEO. E aí, para esses casos, o Elon Musk também quer lançar um selo de verificação pago também. Então, a empresa pode pagar $50 a mais, além dos $1.000 lá, que ele já está prevendo aí, para que esse funcionário também tenha um selinho de verificado lá do ladinho do nome de usuário dele. Como, por exemplo, esse que já rola com funcionários do Twitter. Temos aqui, por exemplo, a Esther Crawford, que trabalha no Twitter. E se você olhar aqui, o primeiro ícone, né, o primeiro emoji da direita para a esquerda é o selozinho do Twitter, porque ela é uma funcionária do Twitter. Então, ele quer vender esse mesmo selozinho aí, com a badge da empresa, para funcionários da empresa que também vão estar no Twitter. Enfim, você sacou o lance, né? O lance é que essa brincadeira de monetização do Elon Musk parece que está começando a pegar em outras empresas, assim como, por exemplo, a Apple, quando resolveu tirar o carregador da caixa e outras empresas foram fazendo a mesma coisa. Parece que está rolando a mesma coisa aí. Já se tem notícias de que o Instagram quer experimentar a possibilidade de cobrar pelo verificado. E olha, a gente sabe que a internet é o mundo do ego, é o universo do ego, e provavelmente muitas pessoas vão pagar por isso sim. Mas o que se questiona no caso do Twitter é porque, como ele comprou o Twitter por um preço altíssimo, né, $44 bilhões, a pergunta que se faz sempre é, será que essas medidas serão suficientes para fazer essa rede ter dinheiro de volta a ponto de cobrir os empréstimos que o Elon Musk fez para poder comprar o Twitter por 44 bi? Só o tempo dirá, mas a pergunta que fica é, você pagaria para ter uma verificação, seja no Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok? E cá entre nós, assim como ter muitos seguidores numa rede social te dá um status diferenciado aos olhos das pessoas comuns, eu tenho certeza que também ter um verificado, ainda que pago, vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque no caso do Twitter tem um detalhe. O Elon Musk, apesar de vender o selo de verificado, quando você clica para saber por que a pessoa foi verificada, lá ele fala, essa pessoa foi verificada porque ela paga o Twitter Blue. Mas isso não quer dizer que as outras redes vão fazer a mesma coisa. Ou pelo menos não vão deixar isso tão claro. E assim como as pessoas não ligam pelos motivos pelos quais você conseguiu muito seguidor, eu tenho certeza que para a grande maioria elas também não vão ligar pelos os motivos pelos quais de repente se tornou verificado. Eu acredito que pelo menos no começo, qualquer rede social que fizer isso, as pessoas que pagarem isso vão se beneficiar muito de ter um selo verificado aí em qualquer uma delas. O que já rola é um ranço de quem já é verificado e fica todo enciumado porque novos verificados de maneira diferente estão entrando e aí eles ficam dizendo, ui, verificado pago, enfim, coisas da internet. E na nossa próxima notícia temos o quê? O Lula resolveu dar a sua opinião sobre o caso das Americanas e o que ele disse mais uma vez deixou o mercadinho de cabelo em pé. A gente, quando é pequeno, a gente aprendia nada como diastador. Esse lema era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista. Ou seja, as pessoas vendem uma ideia, sabe, que
eles não são, na verdade. E o que eu fico chateado é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou aumentar o salário mínimo 10 centavos, nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta, e esse mercado não fala nada, ele fica em silêncio, sabe? Por que tanto amor, sabe, pelo grande e tanto desinteresse pelos menores? Eu vou me ater simplesmente aqui a duas coisas que o Lula disse. A primeira é, toda vez que o governo faz um anúncio de alguma medida social para ajudar as pessoas, seja distribuindo renda ou melhorando o crédito, o acesso ao crédito dos mais pobres, o mercado vai para as alturas. É um absurdo, é um absurdo. E aí, quando um deles, e é vendido como um super empreendedor, faz uma cagada dessa, porque é isso que foi feito, tá? Porque se fosse qualquer outra pessoa dando um prejuízo gigantesco, um desfalque de balanço desse tamanho, cara, no mundo real, era demitido, era preso, coisa do tipo. Mas como é um bilionário, ai meu Deus, calma lá, calma lá. E é como o Lula diz aí, né? Porque tanto amor a quem tem tanto, e a quem explora tanto, e a quem nessas horas deixa todo mundo se ferrar porque não tá a fim de pagar, e porque tão pouco apreço por quem é menor, por quem então necessita. Todos os dias tem uma cambada de gente defendendo o bilionário com todas as forças do mundo, não, porque esses caras são heróis, esses caras são empreendedores. Esse aí é o seu herói, esse cara aí que nasceu herdeiro e que aumentou sua fortuna de um jeito lá não muito bem explicado muitas vezes, à custa em geral do trabalho dos outros, porque ele não tá lá trabalhando, à custa de especulação, porque é isso que essa galera faz. Cara, ninguém fica bilionário trabalhando, gente, bota isso na cabeça. E aí, nesses momentos, eles literalmente cospem na cara da sociedade, fazendo uma cagada econômica desse tamanho e que vai gerar um monte de desemprego, que aí é o que vai acontecer, e que o governo muito provavelmente vai ter que intervir de alguma maneira. Como assim intervir de alguma maneira? No mínimo, o governo vai ter que trabalhar para criar condições de que essas pessoas provavelmente vão ficar desempregadas, no mínimo. E as que vão ficar quebradas, porque não vão receber desses caras, tenham condições de se reerguer. E aí fica o alerta pra mim e pra você que somos trabalhadores, tá, cara? Qual é o alerta? Para de passar a mão na cabeça de bilionário, porque esses caras têm informação privilegiada que nós não temos, porque esses caras têm conhecimentos que nós não temos, esses caras têm acesso a linha de crédito, taxa de juros, manobras fiscais que nós não temos. Então eles têm muito mais capacidade de não cometer essas cagadas que esses caras costumam cometer e esses aí estão cometendo. E se eles cometeram, eles têm mais que dançar na mão da justiça. Mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, que sirva pelo menos pra gente que tá aqui na internet parar de bajular bilionário e começar a olhar pra eles com olho crítico, tipo, será que é isso que esse cara tá me dizendo mesmo ou ele tá me contando uma história bonita? Porque, digo pra vocês, a maioria deles conta história bonita. Pra que aqueles que não conhecem a realidade se enganem com esse papinho e aí fiquem acordando 5 da manhã, achando que se eu acordar 5 da manhã e que se eu trabalhar bastante, eu vou também ter sucesso como aquele bilionário ali teve. Não vai. Porque o que esses caras fazem por trás das cortinas, se eu e você fizermos, a gente vai pra cadeia.